sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast da Vatec Brasil. E hoje vamos abordar um tema muito interessante, confesso que novidade para mim, né? A gamificação na odontologia. Para conversar com a gente hoje, nós chamamos o Dr. Gabriel Brandão. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. O Gabriel, ele é dentista, implantodontista e mestre em educação acadêmica e clínica. E no mestrado dele foi que ele estudou a tal gamificação na odontologia. Então vamos lá, Gabriel, vamos voltar um pouquinho no tempo e aí você explica pra gente o que é esse termo gamificação e como surgiu essa ideia de estudar isso aplicado à odontologia. Eu comecei a querer juntar os dois, mas na área do mestrado mesmo. Eu, desde cedo, tenho muito contato com jogos, tanto eletrônicos quanto de tabuleiro e tudo mais. E nisso eu sempre gostei muito dessa área e achava muito legal como as mecânicas dentro dos jogos, elas faziam com que os jogadores em si, eles interagissem, trabalhassem em equipe ou de forma competitiva. E nisso, no meu mestrado, eu tive uma cadeira que eu paguei, que era sobre metodologias inovadoras e inovativas na educação. Nisso, eu comecei a pesquisar um pouco mais. Meu mestrado foi durante a pandemia e nessa época eu pesquisei muito sobre as metodologias que podem ser usadas de forma alternativa para que o ensino não pare só porque a universidade ou a escola resolveu parar. Então, o que é que eu comecei a pesquisar? Como eu vendo as aulas no Zoom e vendo tudo que a gente via, assim, aquele grande tédio que era de você ficar 2, 3 horas olhando para a tela no computador, digitando, o professor mostrando slide por slide, slide por slide, slide por slide, sem haver uma interação muito direta, até que você pode notar. Isso aí, quem disser que não, está mentindo pouco. Descaradamente. Exatamente. A pessoa que diz que passou as 3 horas da aula com a câmera ligada na frente do computador e prestando atenção, tá mentindo muito. Mesmo que ele tenha ficado ali, né? Ele pode ter ficado sentado ali, o corpo estava presente, mas a cabeça não. Exatamente. 3 horas seguidas, com certeza não dá para ficar. Exatamente. Né? E assim, até os próprios professores não se sentiam muito motivados em relação a isso. Na aula digital online, no e-learning, é basicamente aquilo. Você tem uma tela preta na sua frente e as pessoas estão escutando o que você está falando, não necessariamente vão estar interagindo. E nisso, a gamificação apareceu de uma forma muito natural para mim. Uma das metodologias que nós estudamos foi a gamificação. E na hora que eu bati o olho naquilo, eu disse, é isso. Sim, porque você já uniu uma coisa que você gosta com Exato. A aplicação na sua profissão. Exatamente. E aí, nisso, eu disse, é isso aqui que vai nortear o meu mestrado a partir de agora. E a partir disso eu comecei a estudar bastante em relação ao uso de jogos dentro da educação e fui notando cada vez mais a forma com que isso motiva tanto alunos, quanto professores, quanto profissionais, quanto todas as áreas quando você aplica um pouco de mecânicas de jogos nessa área de tudo. E é muito interessante que pode-se notar que no momento em que você pega, seja qual for a metodologia alternativa para dar aula, para gerir uma empresa, para qualquer coisa, no momento em que você bota uma coisa diferente, no momento que você gera um estímulo diferente, aquilo as pessoas vão prestar atenção mais. Na minha pesquisa que eu fiz, notou-se, na pesquisa que eu fiz, a grande coisa que eu notei, eu estudei tanto a aquisição de conhecimento quanto a motivação foi disparado a grande coisa. Os alunos que participaram da minha pesquisa, eles se sentiram muito mais motivados e queriam mais daquilo. Eles estavam aprendendo e queriam aprender mais, né? Justamente para participar do jogo, é isso. Exatamente. Então, você mudando um pouco, digamos, mudando a sua técnica de aula ou de apresentação de um tema, você pode motivar os seus alunos a quererem mais. Olha que interessante. Exatamente. E
começa a partir do princípio em que o professor vai dar aquelas ferramentas e o aluno vai começar a se desenvolver a partir daquilo ali. Não necessariamente vai cortar o papel do professor, mas o professor nessa coisa vai começar a se tornar apenas não apenas, mas vai se tornar um coadjuvante. Um coadjuvante e um orientador daqueles alunos. E eu foquei muito mais em gamificação, claro, mas com a gamificação você pode notar que no momento que você pega vamos supor, um adolescente de seus 18, na faixa de 18 a 22 anos, que está na época da faculdade, assim, se ele sai da faculdade, sai da escola, sai de tudo, qual é o hobby mais famoso que você vê hoje em dia? Vê Netflix, joga videogame. Ele vai querer, se você adicionar um elemento que você cria um jogo, que você faz com que o aluno brinque com aquilo, deixe de forma mais lúdica, o aprendizado fica mais fácil. Fica muito mais fácil. E isso pode ser levado para diversas áreas, não só a educação. Você leva isso para gestão de empresas, você leva isso para até para a gestão de sua própria vida em si. Claro, o aprendizado de uma forma lúdica, você grava aquilo que você está aprendendo, né, de uma forma mais fácil, e não é aquela coisa maçante da aula que você tem que ficar parado ali prestando atenção, né? Você está participando, você está interagindo, tem a motivação de querer ganhar e de querer, né, passar de fase, dependendo do game, né? Você vai evoluindo no jogo e tal, e isso é muito interessante, né? Você instiga a pessoa a querer sempre mais, isso é muito legal. E me diz, quando você estudou games eletrônicos também? Sim, no começo eu estava mais voltado para o RPG, que é o Role Playing Game, que você interpreta um personagem, porque, assim, vou confessar, eu sou mestre de RPG há alguns anos. Isso significa que eu crio histórias para que as pessoas possam jogar em cima delas. E nisso, o meu foco maior foi nisso, e não tão voltado para os jogos eletrônicos. Mas a partir da minha pesquisa e tudo mais, eu fui vendo formas, como eu estava estudando metodologias alternativas para dar aula, eu comecei a focar um pouco mais nos jogos eletrônicos, em criar jogos eletrônicos, para que esses jogos sirvam para que os alunos aprendam. E esse conceito do jogo eletrônico educativo já é muito antigo. A primeira publicação, por assim dizer, para isso, vem dos anos 70. Nossa, eu não imaginava que fosse tão antigo assim. Pois é, um autor chamado Clark C. Abbott, ele escreveu um livro chamado Jogos Sérios, em que os jogos sérios foram a primeira versão da gamificação, por assim dizer, porque ele levava pegava aquele tema que ele ia dar uma aula ou ia usar isso em alguma área e levava de uma forma lúdica. Ele colocava uma plataforma em que as pessoas pudessem chegar, sentar e dizer, olha, ok, beleza, eu consigo ver que aqui tem objetivos, aqui tem desafios, aqui tem vários elementos que a pessoa fica motivada a terminar. Nossa, que interessante. E tem algum que você possa comentar com a gente que você testou, que você usou, ou que você já aplicou com algum grupo, que você pode contar pra gente como foi a experiência do pessoal? Tem sim. Na minha tese do mestrado, eu e meu professor, meu orientador, nós criamos um jogo. Vocês criaram um jogo? Sim, Nossa. Nós criamos um jogo. Que maravilhoso! Eu me baseei em um jogo de tabuleiro chamado Exit, saída em inglês. Sim. Que ele é basicamente um escape room. Acho que todo mundo já deve conhecer. Um escape room, mas que fantástico! É um escape room. O Exit é um escape room de tabuleiro. Você tem cartas, você tem cronômetros, você tem toda uma mecânica que você tem que seguir para escapar daquela situação. E eu usei essa base para montar o jogo em que eu ia trabalhar. E nisso nós fizemos na plataforma do Moodle, que é uma plataforma muito usada. Moodle, sim. Que é muito usada pelas universidades, né? As universidades e escolas hoje em dia usam bastante ela. O jogo ficou baseado nisso. O jogo foi baseado em 5 etapas, em que cada etapa o aluno participava de como se fosse um laboratório de ortodontia.
como eu tive contato com a minha co-orientadora, que era professora de ortodontia aqui na Universidade do Porto, ela disponibilizou os alunos dela para que eu usasse eles na minha pesquisa. E nisso ficou fácil, porque a ortodontia particularmente não é a minha área. Então eu tive que estudar um pouco para isso, mas ainda assim eu consegui pegar os temas que ela abordava em sala de aula e colocar ele dentro de jogos. Por exemplo, numa das etapas eu usei um caça-palavras, para que os alunos eles tinham perguntas relacionadas à ortodontia, principalmente, em que eles tinham que encontrar a resposta em um caça-palavras que tinha na página do Moodle. Interessante. Em outro eu montei um quebra-cabeças. E aí, por aí vai, assim. E você não necessariamente precisa só... No Moodle, você não necessariamente precisa só do Moodle para fazer isso. Você não consegue só fazer isso no Moodle. No próprio PowerPoint, você consegue fazer toda uma mecânica de escape room, pelo simples fato de clicar em um botão ou em outro. Olha só, então fica mais fácil e mais interessante a aula e o tema. Sim. Que fantástico. E o que os alunos acharam na tua pesquisa? Como é que foi a conclusão? Como é que foram os resultados? Então, os alunos em si, como eu disse, eu estava procurando, estava medindo a aquisição do conhecimento dos alunos e também eu estava medindo a questão da motivação e a satisfação deles durante a atividade. Eles passaram primeiro por uma etapa em que eles faziam meio que uma prova de ortodontia, eram 10 questões, múltipla escolha, aquela coisa básica. E depois eles participavam. E aí você fazia avaliação, então, da retenção do conteúdo, é isso? Exatamente. Eu fiz uma comparação entre a retenção do conteúdo dos alunos, só que a retenção do conteúdo não me deu dados tão relevantes. Tanto é que a maioria dos alunos ficou naquela média, não subiu nem desceu antes ou depois do jogo, ficou aquela coisa padrão. Entretanto, na hora em que eu perguntei em relação à satisfação para eles, já houve um crescente muito grande. Muitos perguntaram se esse jogo ia estar disponível ainda, como eles podiam trabalhar nisso, inclusive, alguns perguntaram como podia ser trabalhado nisso. E é muito interessante porque você pode ver, são alunos de universidade que são acostumados àquela aula em que eles entram na sala do Zoom e tem aquela aula de 3, 4 horas com o professor falando. Isso vai perdendo a atenção da pessoa à medida que ela vai vendo isso. E se você não dá por assim dizer, um tchan especial, o aluno ele vai perdendo a atenção e vai ficando desinteressado naquilo. E aí, com uma mecânica diferente, com um jogo, com uma coisa, isso vai deixar muito mais fácil para que o aluno olhe e diga, caramba, interessante isso daqui. Ou seja, a gamificação, além de deixar o aluno mais motivado, ela deixa o assunto um pouco mais palpável para ele. E como ele vai usar aquilo. Tem muitas pesquisas na área da saúde que falam em relação ao uso da realidade virtual para a escola de medicina, para treinamento de enfermeiros, para treinamento de médicos, para treinamento de dentistas, para treinamento de... Aí já entra mais uma parte mais eletrônica, de programação de um jogo eletrônico. Sim, nos últimos 10 anos... 10 anos? Faculdade. Não foi ontem, sim. São 10 anos já. São 10 anos, 10 a 15 anos que tem pesquisas acontecendo com realidade virtual, com uso de mecânicas de jogos eletrônicos. É engraçado que há muito tempo que isso é usado, mas ninguém conhece. Exatamente. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido o termo gamificação. Aí, uma pergunta. Essa parte de gamificação a gente usa mais na parte da educação e da formação, é isso? Existe Sim, outra aplicação que você acha que pode ter esses games na odontologia? A minha pesquisa em si, ela foi muito voltada para a área do ensino. O meu mestrado foi focado na área da educação e mais, se olhar um pouco mais a fundo, a gamificação é usada em diversas formas. Até assim, como ela já é aplicada e muita gente nem percebe. Por exemplo, numa empresa, eu vou botar uma empresa genérica. O funcionário, ele tem determinados objetivos no mês. Por exemplo, ele tem que fazer X vendas no mês. Ele fazendo X vendas no mês, ele vai ser recompensado no final. Agora a gente pega esse cenário de um funcionário de uma empresa, de um vendedor, que está
lá no computador dele, ligando para os clientes ou programando o site para vender aquilo ali, no nome dele e tudo mais, à medida que ele vai crescendo, ele vai ganhando credibilidade, vai ganhando pontos dentro da empresa, para lá na frente ele chegar e ser recompensado. Agora a gente vai usar essa imagem mental, certo? Tem esse funcionário sentado na sua cadeira, no seu computador, vendendo N produtos e ganhando pontos a cada venda e chegando em uma recompensa no final. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente pega esse funcionário, coloca ele com a roupa do Super Mario, ao invés de uma mesa com um computador, a gente coloca um mapa verde e lá no final um castelo que ele tem que chegar. E a cada desafio e cada inimigo que ele derrota é uma venda dele. E ao chegar no castelo, vai encontrar lá a princesa, chegando no objetivo. Então, é aquela coisa, a gamificação, ela tá dentro de muita coisa já. É muito fácil, se você tirar essa camada séria isso. E colocar um pouquinho de cor nas coisas, você vai encontrar. É muito fácil. E na odontologia, muita gente, eu conversei com amigos já e disseram assim, mas ok, beleza, entendi, ok, você deu esse exemplo de uma empresa mesmo, em que tem que ter vendas e objetivos, eu disse, vê qualquer clínica que faz produção de dentistas, faz produção de procedimentos. Se o dentista fizer tantos procedimentos, ele vai ser recompensado no final. Como essa história vai se desenvolver? O exemplo do Super Mario. Super Mario é aquele personagem gordinho, bigodudo italiano, que tem que passar pelos campos para chegar na Princesa Peach, derrubar o Bowser e pronto. Chegou, acabou o jogo. Você fez aquilo. Você tem objetivo, que é chegar à princesa. Mas o gostoso o gostoso são as etapas, né? E você Exato. Conseguir vencer as etapas e vencer os Exatamente. Desafios no meio do caminho, né? É aí que, por exemplo, o chefe ou o professor vão atuar muito, vão ter uma função muito importante, porque à medida que ele vai colocando esses desafios, ele vai gerando aquela coisa, ok, ele passou por esse desafio, como é que eu posso fazer com que ele olhe e diga, tá, eu quero chegar no próximo. Você pode ver essa mecânica até na própria Netflix. Você está assistindo uma série, assim que acaba o episódio, o que é que aparece na sua tela? Próximo episódio. Pronto. Você quer chegar no final daquilo, você vai ser recompensado 1 hora, que é o final daquilo ali. Seja bom, seja ruim. Mas... Tá. E aquele que não consegue chegar? Ok, naquele que não consegue chegar... Existe algum tipo de ranking? Como é que você trabalha isso? Primeiro, segundo, terceiro lugar, não sei. O ranking em si é uma coisa muito básica na educação. Desculpa. Nos jogos, porque sempre tem aquela questão da competitividade. Você sempre vai querer ser melhor que o amiguinho que está na sua frente. Isso é sua forma de seu objetivo. Vou ser melhor que ele, vou fazer mais pontos que ele nisso aqui. Então, o que é que acontece? A gamificação, na aplicação disso tudo, você tem que levar uma pitada de competitividade nisso aí. Porque você vai levar a motivação de quem está participando da atividade de acordo com isso. Vamos supor que a empresa tem 10 funcionários naquela área e os 3 primeiros vão ser premiados no final do mês por ter finalizado um determinado objetivo. Então, se a moeda de troca disso aí, a forma de conseguir os pontos, ela é fazendo vendas, ou fazendo procedimentos, ou realizando determinadas coisas, então isso daí vai gerar esses pontos. E cada funcionário, cada pessoa, cada aluno vai ter seu determinado ponto. Ao final daquele período, vai ver em que posição cada um ficou. Os 3 primeiros lugares, eles estão garantidos. Ok, show, vocês conseguiram chegar no objetivo, vocês conseguiram determinada coisa, o mínimo, pelo menos, vocês chegaram no objetivo, eles são recompensados. Qual é agora a grande importância do chefe ou do professor nessa situação? Incentivar aqueles que ficaram abaixo desses 3 na pontuação para chegar lá em cima. Ou seja, ele não vai chegar e dizer, olhem esses 3 aqui, eles são os melhores que temos aqui e ponto final. Não vão, vocês aí não servem muita coisa, vocês não chegaram a um determinado objetivo, eles conseguiram chegar e tudo mais. O que deve se fazer você não chegou, você tem que analisar por que essas pessoas não chegaram. Você tem que analisar por que determinado grupo de pessoas participando dessa atividade não chegou em determinado objetivo. O que é que está faltando de recurso para que essa pessoa vá do ponto A ao ponto B
com uma pessoa que foi do ponto A ao ponto B da outra vez. Entendi. Então, se você pegar no próprio jogo, e pegar qual foi a fase que ele teve mais dificuldade, ou qual foi a etapa, o desafio que ele teve maior dificuldade, isso também pode te dar um feedback aonde teve menor entendimento, né? Onde aquele tema que foi abordado teve menor entendimento para você conseguir fazer uma revisão ou abordar novamente, né? Sim. Poxa, que legal. Não imaginava. Lógico, às vezes a gente faz uma aula ou outra com um game ou tentando fazer uma interação maior, né? Mas eu não imaginava que isso estava tão aprofundado assim, né? Até com um termo gamificação, né? Para exatamente explicar o conceito todo. Que interessante. Sim, existem faculdades nos Estados Unidos, no Japão mesmo em si, já aplicam essas metodologias de realidade virtual para simular situações em que os alunos participam. Por exemplo, um estudante de medicina, ele vai ter... existe um programa de realidade virtual que é aplicado por uma faculdade no Japão, em que ele coloca o óculos de realidade virtual e nisso ele vai estar como se estivesse em um plantão. Chega no plantão, ele tem determinadas coisas para fazer, chega uma emergência, ele vai ter que agir de determinada forma, e aí vai sendo tratado a partir disso. Que interessante. Gostei muito do tema aí, gostei de saber das novidades. Parabéns pelo mestrado, boa sorte no doutorado. Obrigado. E depois você conta pra gente, né, como é que ficou esse jogo que você montou aí pro doutorado e como é que foi a tua avaliação, com certeza, a gente vai ficar de olho aí nos resultados. Vou entrar em contato com certeza, obrigado aí pelo espaço. E se me permite, eu tenho minha página do Instagram em que eu falo sobre jogos que podem ser aplicados em determinadas situações, não só na odontologia. A página é o @educa_games, e lá eu tenho textos e vídeos falando sobre como usar jogos na educação e voltados também para outras áreas. Olha só, então fica a dica aí, pessoal, para a gente ter aí uma forma mais diferente e mais interessante de passar a informação. @educa_games. Sigam lá, então, a página do Gabriel lá no Instagram. E esse foi mais um Papo de Dentista, o podcast da Avatec Brasil. Agradecendo aqui a participação do Gabriel. Muito obrigada, Gabriel, por trazer uma novidade tão legal pra gente hoje. Obrigado. E nos vemos numa próxima. E vocês que estão acompanhando o podcast da Avatec, acompanhem lá no Spotify e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!